Bom dia, jovens, sétimo ano. Hoje começaremos dia 30 de outubro de 2020, nossa revisão de ciências para a prova parcial da quarta etapa. Sempre eu vou reforçar, desde o início do ano, vou reforçar sempre, até o final do ano, que as revisões de ciências são auxílio para estudar. Não vai ter questões, literalmente, da prova com resposta. Vai ajudá-los a estudar junto com o livro. Então, por gentileza, não imagine que a questão seja da prova. Estudem. Vamos pegar o livro, esse feriadão, e estudar. Tá bom? Então, vamos começar a nossa revisão hoje, certo? Só mais, por gentileza. Pronto. Vai aparecer na tela de vocês a nossa revisão de hoje, certo? Aonde começaremos os tópicos, certo? O que é o domínio morfoclimático? Pessoal, domínio morfoclimático, podemos dizer que é uma área geográfica na qual predominam certas características de clima, relevo, hidrografia, vegetação e solo. São as características nessa parte de uma região do planeta, onde tem suas características climáticas geográficas, certo? E também em relação à flora e à fauna. Ok, jovens? Segundo tópico, nossa revisão de hoje, qual a localização do domínio do Pantanal? O domínio do Pantanal, pessoal, é uma região morfoclimática que é uma grande planície imutável e ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além do Brasil, também abrange o Paraguai e a Bolívia, certo? Uma região que é internacional, ocupa 3 países. Próximo tópico, o que é o bento no ecossistema aquático? Seres bentos são seres aquáticos que vivem no fundo do oceano, certo? Temos vários exemplos, como temos aqui as ostras, temos as estrelas do mar, temos as algas marinhas, temos outros seres que vivem no subsolo do mar. Ok, jovens? O que é a relação ecológica-sociedade? O que é uma relação ecológica chamada sociedade? São agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie organizados de modo cooperativo, com divisão de trabalho facilitando a sobrevivência do grupo, certo? Nesse caso, é um grupo de indivíduos que vivem uma cooperação, que é uma divisão de trabalho para manter essa sociedade. Então, é como se fosse um grupo organizado, essa relação ecológica. Próximo tópico. Quais as características do domínio das araucárias? Nesse caso, quais as características do domínio das araucárias? As araucárias ficam na região sul do país, é um clima ameno, solo fértil e floresta das araucárias, que elas possuem. É um subdomínio que pertence à Mata Atlântica, certo? Ele fica entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Ok? O que é um ecossistema terrestre? O ecossistema terrestre, pessoal, é um conjunto de organismos vivos e seu ambiente físico e químico. O termo ecossistema é originado da união das palavras gregas oikos e sistema. Ou seja, tem como significado sistema de casa. É um grupo de fatores que dão a característica de uma casa, que dá funcionamento. Ele representa um conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Comunidade é um grupo de populações de seres vivos que habitam em uma certa localidade. Certo, jovens? Qual a localização do domínio das pradarias? Aqui no Brasil, o domínio das pradarias é chamado de Pampa Gaúcho,
Esse domínio ocupa cerca de 2% do território brasileiro, localizado no sul do Rio Grande do Sul. É um domínio também internacional. Ele abrange Argentina e Uruguai. Certo, jovens? O que é um nécton no ecossistema aquático? Os seres nécton são seres nadantes, são os peixes, de modo geral, peixes mamíferos que habitam a água, que nadam e circulam livremente, tanto em oceanos como em rios e lagos. Próximo tópico. O que é a relação ecológica chamada colônia? Colônia, pessoal, são agrupamentos de vários indivíduos da mesma espécie ligados fisicamente entre si. É o caso das algas marinhas, que temos a caravela portuguesa, que temos um ser que forma uma boia, um ser que fica embaixo, formando uma colônia. Temos também colônias de bactérias, que vivem próximas, mas não há uma dependência física. Nesse caso, uma dependência direta, mas há uma postura física. Quais as características do domínio das pradarias? Nesse caso, no domínio das pradarias, no Campo Gaúcho, é o clima com temperaturas amenas, estações definidas, possui 4 estações, o solo é fértil, vegetação composta de gramineias e arbustos de pequeno porte e espaçoso. É um grande campo aberto, nesse caso, grama ou arbustos. O que é um ecossistema aquático, jovens? Ecossistema aquático são os que abrangem os ambientes de água. Eles incluem desde o pequeno copo de água até oceanos, onde temos seres vivos. Certo? Qual a localização do domínio amazônico? O domínio amazônico, nesse caso, ele ocupa quase metade do território brasileiro, certo? É o maior domínio que nós temos aqui no Brasil. E também abrange a maior parte da América do Sul. Ele ocupa aproximadamente 9 países na América do Sul, certo? É uma grande extensão territorial do bioma tropical. O que é plâncton no ecossistema aquático? São seres que vivem na superfície da água, são microscópicos, são seres que realizam fotossíntese, chamados de fitoplâncton, e seres que se alimentam deles, o zooplâncton, certo? Não confundem com o plâncton. Plâncton é um nome que se dá tanto ao grupo fitoplâncton e o zooplâncton juntos. Ok, jovens? Quais as características do domínio amazônico? Nesse caso, o domínio amazônico tem um clima de calor intenso. Quem já foi para a região norte sabe disso. Chuvas são abundantes, nesse caso, todo dia chove na região amazônica. Solo é pobre e imensa rede de rios. Certo? Solo é pobre porque não pelo fato que sustenta o ambiente são as plantas, pelo ciclo das folhas que caem. O que é relação ecológica? Competição. Nesse caso, uma disputa entre indivíduos da mesma espécie, nesse caso, espécies diferentes, por alimentos, água, espaço, luminosidade, locais de produção, refúgio e até mesmo parceiros sexuais. É a procura, a competição de mesma espécie ou de espécies diferentes. Quais as características do domínio atlântico? Nesse caso, o domínio atlântico é o mesmo domínio amazônico, parecido porque são florestas tropicais, mas o clima lá é quente e chuvoso também, solos rasos e pobres em nutrientes, possui uma grande diversidade de plantas. Atualmente, esse domínio está quase acabando, porque foi muito explorado na época da colonização, porque o domínio se encontra nas principais capitais do país. O que é relação ecológica? Relação ecológica, pessoal, é uma interação entre seres vivos de uma comunidade. São relações que podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Promove uma conexão entre si, é uma interação entre eles. Próximo tópico. O que é relação ecológica? Comensalismo. É uma relação ecológica ligada principalmente à necessidade de obtenção de alimentos que ocorre entre espécies diferentes, na qual uma dessas beneficia sem prejudicar a outra. É o caso do peixe-piloto. O peixe-piloto ele vive próximos a tubarões que, ao se alimentar, eles não comem toda a carcaça, sempre sobra alguma coisa, e essa sobra, esse peixe-piloto come. Também o caso das hienas. As hienas vivem próximos do grupo de leões,
Quando os leões se alimentam, eles só se alimentam da parte nobre do animal. O restante, as hienas comem. Ok, jovens? Temos também quais as características do domínio da caatinga. Esse domínio pertence à nossa região. É um clima semiárido, solos rasos, períodos de seca e com chuvas irregulares. É uma característica nossa. Não é pelo fato que mudou, não, é um fato predominante. Temos períodos de secas prolongadas. O que é relação ecológica? Inquilinismo. Nesse caso, uma relação ecológica que uma espécie, o inquilino, se beneficia obtendo abrigo ou suporte no corpo de outra espécie, sem prejudicá-lo. Ele mora dentro ou fora do animal ou da planta e sem prejudicá-lo, certo? Vamos para o próximo. O que é relação ecológica e mutualismo? Nesse caso, uma relação ecológica entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam. Nesse caso, por exemplo, a relação onde espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam. Comercialismo é o caso, por exemplo, do protozoário que habita o intestino do cupim. O cupim ele não consegue digerir a madeira. Quem digere é o protozoário. E o protozoário dá o alimento ao cupim e o cupim dá a proteção ao protozoário que vive no seu intestino. Quais as características do domínio do cerrado? Nesse caso, é um clima com verão chuvoso e inverno seco, grandes bacias hidrográficas, é o caso do Rio São Francisco, grande diversidade de mamíferos, possui uma grande abrangência de mamíferos. O que é relação ecológica protocooperação? Protocooperação, nesse caso, é onde existem benefícios às duas espécies envolvidas, porém não existe dependência entre eles. Não há necessidade de viver juntos. Caso de protocooperação, eu tenho um exemplo do boi. O boi, no meio do mato, ele tem o pássaro insetível, que come o seu carrapato, e, nesse caso, há o benefício no qual o pássaro tem um alimento, carrapato, e o boi tem a limpeza do seu corpo, livrando-se do parasita. Ok, jovens? Então, vamos lá. Só um minutinho. O que é relação ecológica predatismo? É uma relação que o indivíduo se alimenta das partes ou de todo indivíduo da outra espécie, certo? Nesse caso, um sai prejudicado. E, por último, o que é relação ecológica parasitismo? Nesse caso, uma relação em que o indivíduo de uma espécie, o parasita, se instala do corpo de um indivíduo de outra espécie. O hospedeiro pode estar internamente ou externamente, certo? Prejudicando, trazendo sérios problemas de saúde. Jovens, repito, estudem, não tenham como uma questão na prova nessa revisão. Estude utilizando essa revisão do livro, tá bom? Bom feriadão, estudem e até a próxima semana. Bom dia a todos.